pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o nosso vídeo, ele é um vídeo um pouquinho mais descontraído, onde a gente vai discutir um pouco o livro A Sociedade do Cansaço. É um livro bastante popularizado, que teve muitas edições, então nós vamos trabalhar esse livro porque eu achei muito interessante. O livro A Sociedade do Cansaço, ele foi escrito pelo filósofo coreano Byung-Chul Han, tá? Eu peço desculpas aqui pela pronúncia, é um nome em coreano, não sei se é exatamente assim, mas vocês entenderam. Eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou com as minhas anotações, tá? Para a gente iniciar o nosso bate-papo de fato, tá? Eu espero que seja interessante. Se você leu a obra, que maravilha, comente aqui embaixo o que é que você achou, quais os pontos que porventura eu tenha deixado passar despercebido. E se você não leu, sugiro que leia, tá? Como toda obra, possui pontos positivos e negativos. A gente vai falar sobre do que se trata basicamente a obra, os pontos positivos e também os pontos que nós avaliamos como negativos, né? Ou como situações que poderiam ser melhoradas, tá? Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com os amigos e amigas. Isso ajuda muito no engajamento do nosso trabalho aqui, não custa nada e você nos ajuda muito, desde já eu agradeço, tá? Bom, vamos lá. Essa é uma obra escrita em 2010, né? E só depois vai vir a tradução para o português. É uma obra que vai colocar que em cada época, cada época possui as suas enfermidades fundamentais e que essas enfermidades vão moldar a forma como as pessoas vivem e analisam a sociedade. O paradigma que nós vivemos, segundo o livro, é o bacteriológico ou viral, imunológico. Ele vai usar muito esses termos imunológico, enfim. Para ele, hoje o nosso paradigma é o paradigma imunológico, que para ele é neural também, tá? Dentro desta lógica, para ele a sociedade vai desempenhar um papel muito importante. Inclusive, ele vai colocar que o eixo da sociedade, a partir da década de 70, é o desempenho. Nós vivemos uma sociedade que ele chama do desempenho, que vai trazer uma lógica de penalização interna, com o advento das tecnologias digitais. Vai haver uma aceleração do tempo, ou seja, a forma como nós percebemos o tempo não é mais a mesma. Então, 30 minutos, a gente tem uma sensação que passou em 1 minuto quando a gente está nas redes sociais, enfim. A nossa noção do tempo, ela se modificou, ela se acelerou. E ele coloca também que na sociedade moderna, aquilo que ele chama de imunologia tem a ver com uma sociedade que precisa destruir o outro. No século XX, que o Eric Hobsbawm é a era dos extremos, o século XX a gente vai ter muito essa ótica da destruição do outro. Não à toa, nós tivemos no século XX 2 grandes guerras mundiais. Já no século XXI, se consolida a sociedade do desempenho ou do cansaço para o autor. Tá? Então, para o autor, o século XXI é o século que vai inaugurar a sociedade do desempenho ou sociedade do cansaço. Vocês vão entender o porquê disso, tá? Que é uma sociedade, para ele, pós-imunológica, que traz a afirmação do eu, dentro de uma lógica de uma competitividade com o outro muito grande, então se aproxima deveras da lógica neoliberal, onde a gente vai ter o narcisismo como centro e o empreendedorismo individual, o empreendedor de si. Um exemplo da sociedade do cansaço, para ele, é a atividade docente, a atividade do professor, que traz um grande esgotamento intelectual.
Não à toa ele usa esse exemplo, porque ele é professor da Universidade de Berlim, na Alemanha, né? Bom, não à toa, né, o título do livro é muito intuitivo, né? O nome é intuitivo, Sociedade do Cansaço. Bom, por que isso? Porque para o autor, nós vivemos, a partir do século XXI, uma sociedade cujo cansaço é impossível de descansar. A gente vive numa lógica onde não há tempo para o descanso, onde o descanso é desestimulado. E o cansaço é constituinte da nossa forma de estar no mundo, né? Então agora, estar cansado, estar o tempo todo produzindo, fazendo alguma coisa, né? Eu vou usar aqui um termo que ele não usa, mas que eu vou utilizar para ilustrar, ou seja, gerando mais valia, riqueza, produtividade, essa lógica ela não para, né? Até quando nós estamos em casa, que em tese seria o espaço do descanso, nós não descansamos, porque nós levamos o celular, por exemplo, que é uma ferramenta que muitas vezes traz o trabalho para casa, né? Onde as demandas da empresa, do patrão, e que porventura mesmo em casa você não pode se desligar. Então é um cansaço impossível de descansar. Quando a gente descansa, quando porventura a gente consegue descansar, ele vai dizer que nós somos tomados pela culpa. A gente se sente culpado, porque essa sociedade ela vai reproduzir uma ideologia de que você não pode parar, né? Se você parar, você é preguiçoso, né? Você não é esforçado o suficiente, né? É uma sociedade que cria dinâmicas até para o descanso, né? Você cria uma agenda, 6 horas da manhã acordar, 7 horas caminhar, 8 horas, você cria como se fosse uma lógica industrial, né, fordista, de atividades para o descanso. A gente não consegue simplesmente parar, simplesmente não fazer nada, né? Até o espaço que em tese seria do descanso, a gente não consegue, né, descansar completamente. Então, para ele, o cansaço é uma prática política e uma forma de governo também. Ele vai ter algumas aproximações e tangenciar o seu pensamento com as ideias de Foucault, né, em sociedades disciplinares, só que ele vai dizer que, diferente do que postulou Foucault, nós não vivemos mais numa sociedade disciplinar, para ele, né? Hoje nós vivemos numa sociedade do desempenho. Então ele se contrapõe às ideias de Foucault. A lógica, né, da sociedade disciplinar de Foucault vem muito da lógica, né, da sua categoria teórica, a categoria teórica do Foucault, da biopolítica, que tem a ver com a gestão da vida, que tem a ver com a regulação das formas de viver, e que para Foucault a disciplina funcionaria através da interdição, ou seja, através do não, dos nãos, né? E ele se opõe a isso, ele vai dizer que não, nós não vivemos mais numa sociedade disciplinar, nós vivemos numa sociedade do desempenho, que exige produtividade, que exige desempenho o tempo todo, e isso leva ao esgotamento, ao cansaço, né? Então nós não vivemos mais numa sociedade disciplinar, mas sim numa sociedade do desempenho, que tenta extrair o máximo, né, da exploração dos sujeitos, tá? O cansaço é a força constituinte dessa sociedade, né? Então, ele vai colocar, inclusive, a ideia de meritocracia e do empreendedorismo como uma economia de si mesmo, né? Que é o processo de autoexploração. Agora, o trabalhador, ele não precisa mais de um chefe, de um patrão, de um gestor, de um supervisor para controlar a sua produtividade. Ele se autocobra. Ele é, digamos assim, o seu próprio carrasco, né? É a lógica da economia de si mesmo, do policiamento de si mesmo.
e que vai trazer consigo também o imperativo da felicidade. Todos têm que ser felizes, né? Não, se você não está feliz, alguma coisa está errada, né? Você tem que ser feliz o tempo todo. E quando você não consegue, obviamente, todos nós em algum momento não conseguimos isso, porque outras emoções e outros sentimentos fazem parte da vida cotidiana, inclusive a tristeza, a raiva, né? Fazem parte, mas esses sentimentos não são tolerados na sociedade. Então, quando a gente não está dentro dessa lógica da hiperfelicidade, existe uma culpabilização e uma imposição da sociedade para dizer, não, você tem que ser feliz. Quantas e quantas vezes a gente viu, presenciou ou mesmo viveu situações como, poxa vida, tá triste? Não fica triste não, que é isso? Você é tão inteligente, é tão bonita, né? Não, existe uma imposição. Essa imposição, às vezes, não se dá de forma agressiva diretamente, mas é uma agressividade, é uma violência simbólica, né? Porque quando você impõe o outro a felicidade, quando você não deixa o outro acomodar esses outros sentimentos que fazem parte da vida, está sendo empreendido aí um processo de violência simbólica. Porque na vida não existe só felicidade. Não dá para cobrar só a felicidade. Óbvio que existe um esforço para que a gente viva uma vida feliz, uma vida minimamente saudável, mas isso não quer dizer que a gente vai conseguir estar nesse estado permanente de felicidade o tempo todo. É impossível. Mas a sociedade vai exigir isso da gente, principalmente nas redes sociais, né? Instagram e por aí vai. Todos estão felizes, todos estão viajando, todos estão com muito sucesso, né? Quando nós sabemos que isso não é uma verdade, né? Isso é um recorte da vida das pessoas. É como um álbum de fotos. Um álbum de fotos que existia no passado. A gente escolhia as fotos mais bonitas, as fotos que a gente estava sorrindo. Eu não coloco no álbum de fotos a foto que eu tô triste, que eu tô chorando. Vou colocar o melhor. O Instagram é esse álbum de fotos digital, onde você só coloca o seu melhor. Mas aquilo é um recorte. Aquilo não é a vida inteira de uma pessoa. Só que, infelizmente, essa sociedade do cansaço, do desempenho, que exige uma produtividade o tempo todo, é também uma sociedade do adoecimento, né? O adoecimento, na nossa era, é produzido por um excesso de positividade, segundo ele. Então, para ele, diferente de Foucault, onde o adoecimento ele era causado por um excesso de negatividade, ou seja, por um excesso de nãos, de interdições, né, de regras, de disciplinas, de punição. Na sociedade do século XXI, que é a sociedade do desempenho, o adoecimento se dá pelo excesso de positividade para ele. E esse excesso de positividade traria uma produção de frustrações e a sensação de fracasso, né? Porque ninguém consegue ser produtivo o tempo todo. Ninguém consegue entregar desempenho o tempo todo. Ninguém consegue ser feliz o tempo todo. Logo, a exigência desses fatores leva à frustração e, consequentemente, ao sentimento de fracasso, né? E isso pode gerar, né, pode levar à implosão do sujeito, ou seja, explodir por dentro, né? E ele vai colocar isso, sobretudo, fazendo alusão a duas patologias. A questão da depressão e a da síndrome de burnout, tá? Que para ele, ambas são, assim, digamos, o reflexo do esgotamento da existência, tá? É um livro pequeno, tá? Tem 7 capítulos, fininho, e que vai colocar muitas questões interessantes, inclusive a questão da violência neuronal, que para ele é uma desordem que nos atravessa de dentro para fora, né?
seriam doenças que vão se dirigir à nossa subjetividade, produzindo adoecimento, né? A produção da dor, do sofrimento e da morte através da positividade. Então, o que é interessante é que ele vai dizer que nós estamos sofrendo, nós estamos adoecendo, nós estamos produzindo dor, sofrimento e morte através desse excesso de positividade, né? Esse excesso de positividade é a violência neuronal, tá? Para ele. E emerge daí, como eu já disse, uma nova forma de dominação, que é o desempenho, né? Nós temos uma falsa sensação de liberdade, que você vai reproduzir a lógica do desempenho, da produtividade, se você quiser. Mas não é bem assim. Nós somos forçados, né? Inclusive intersubjetivamente pela sociedade, a entregar esse desempenho o tempo todo, né? Dito isso, o autor vai dizer que não há espaço para o não fazer nada. Não há o espaço para parar e descansar completamente. O sujeito do desempenho, ele é um sujeito que está submetido também a ele mesmo, né? Num processo de autoexploração e de uma percepção muito precária de si mesmo, né? Então não tem espaço para o tédio, não tem o espaço para não fazer nada. A gente sofre pelo que deveria estar fazendo. Até quando a gente está descansando, muitas vezes a gente sofre porque deveria estar fazendo alguma coisa. Deveria estar adiantando um trabalho, deveria estar fazendo tal coisa. E aí ele vai colocar que um dos mecanismos para talvez a gente sair desse processo seria a recuperação de uma vida contemplativa, aí, né, fazendo referência a Nietzsche, né, Nietzsche que vai colocar essa questão, para a gente tentar parar com esse processo de cansaço incessante. Ele vai dizer que nessa sociedade há uma busca incessante por estímulos, né? A própria forma de alienação para ele vai ser esse excesso de estímulos, né? Nas redes sociais, produzir mais, melhor. E os estímulos às vezes são positivos, é o belo, é o bonito, mas em excesso, né? E essa sociedade também, ela não incentiva o luto e a tristeza. Ela não permite que a gente viva e acomode o luto e a tristeza dentro da gente, né? Essas experiências de luto, de tristeza, elas são interditadas, elas são vetadas. Não, você não pode ficar triste. Não, você não pode fazer isso, né? Ou seja, essas experiências que fazem parte da vida, que é o luto, que é a tristeza, ela é interditada por essa positividade, por esse excesso de positividade. E isso vai fazendo com que nós precisemos de mais e mais estímulos para a gente se sentir bem. Daí, nós vamos precisando, consequentemente, de estímulos mais intensos, né? O desempenho máximo, ele vai requerer, inclusive, a desumanização máxima. Isso é importante, tá? O desempenho máximo requer uma desumanização máxima. Por quê? Porque é preciso produzir um sujeito que seja menos humano. Veja as metas, a lógica da produtividade. Você tem que bater a meta, né? Esse mês é aqui. Se você bateu no próximo mês, aqui não serve mais, tem que vir para cá. No mês seguinte, se você bateu aqui, não serve mais aqui, tem que vir para cá. E assim sucessivamente. Tem uma hora que simplesmente não dá. É inalcançável. Para você conseguir esse máximo desempenho, você tem que ser um não humano. Você tem que ser um robô, uma máquina. Só um robô e uma máquina suporta isso. Então, esse excesso de desempenho vai exigir também um excesso de desumanização. Porque, inclusive, para alcançar esses patamares de desempenho, você tem que deixar de ser humano. Tem que deixar de se relacionar com as pessoas, dormir bem, comer bem, fazer uma atividade física,
ter relacionamentos afetivos, porque esse tempo todo é tomado pelo trabalho e pelo desempenho. Não dá tempo de fazer isso. Eu tenho que produzir, tá? E não existe realmente, como eu disse anteriormente, o espaço para o não fazer. E ele vai dizer que o não fazer nada é uma potência importante, né? O descansar, o tédio, o parar é uma potência, mas que não existe espaço para isso nessa sociedade, porque se a gente faz isso, se a gente para, ou nós somos acusados pela sociedade, né? Ou nós passamos por um processo de autoacusação. Nós mesmos nos cobramos. E isso vai levar fatalmente ao cansaço do existir, porque não é um mero cansaço, é o cansaço da existência, tá? Que é resultado de uma sociedade que gera estímulos positivos de maneira excessiva, né? Que ele vai chamar de infarto da alma, tá? Que é esse excesso de excitação, né? Que é esse excesso de individualização, essa hiperindividualização, né? Então nós vamos ter essas situações. Veja, é um livro muito interessante, né? Eu concordo com muitos pontos. A gente vive mesmo numa sociedade do desempenho, do cansaço, da exaustão, um cansaço que é impossível de descansar. Mas como toda obra, ela tem pontos positivos e pontos mais frágeis, né? Os pontos positivos, obviamente, é essa sacada que ele tem de observar que nós vivemos numa sociedade do desempenho. Mas eu acho um equívoco quando ele diz que nós não vivemos mais numa sociedade disciplinar, como colocava Foucault. Eu acho que é possível essas duas situações coexistirem. Nós vivemos numa sociedade disciplinar e numa sociedade do desempenho, ao mesmo tempo, né? Eu acho que é totalmente possível a gente coexistir com essas duas estruturas. Afinal, a disciplina está internalizada em nós mesmos. As leis, as regras, né? Nós ainda temos instituições disciplinares como os presídios, a escola, a igreja, o exército, os manicômios, né? A disciplina continua existindo. Ela não parou de existir, né? Então, eu acho que um equívoco é, de fato, negar ainda a existência de uma sociedade disciplinar, porque sim, ela existe. E acredito que ela coexiste com a sociedade do desempenho, tá? Uma coisa não elimina a outra, tá? Elas podem, né, existir ao mesmo tempo. Um outro ponto que eu acho muito curioso, né? Muitos países o imigrante ainda é visto, né, como uma ameaça, né? Em muitos países, o imigrante ele não é um peso apenas, ele é uma ameaça, né? Muitos países, pessoas que vêm de países médio-orientais ainda são muito estigmatizados, né? E são enxergados como ameaça. Os imigrantes latino-americanos nos Estados Unidos, né, são vistos como ameaça. Então, sim, ainda existe essa noção de que o imigrante é uma ameaça, né? Talvez ele faça esse recorte porque, embora ele seja um filósofo coreano, né, ele vive na Alemanha, ele é professor da Universidade de Berlim. Então, talvez no contexto dele, ele tenha enxergado dessa forma. Mas, para além do eixo europeu, né, as existências dos imigrantes são outras, né? Ele faz a associação de doenças com excesso de positividade. Sim, eu acho que existe um componente que isso é importante ser observado, mas a gente não pode reduzir doenças tão sérias como depressão, ansiedade, síndrome de burnout, apenas com excesso de positividade. A gente está entrando aí numa seara que não é a nossa, né? Quem tem, de fato, apropriação teórica para falar são os psicólogos, né? Os psicanalistas, os psiquiatras. Então, eu acho que ele invade um pouco uma área que ele não domina, né? E que coloca conclusões muito radicais, né? Inclusive, quando ele critica a psicanálise. Ele vai dizer que a psicanálise não funcionaria mais nessa sociedade do cansaço, do desempenho.
E esse é um olhar muito simplificador, né? A psicanálise freudiana, ela só pode ser efetiva para ele numa sociedade repressiva, que se baseia, né, que baseia a sua organização na negatividade das proibições. Então, Freud, para ele, no fundo, é um herdeiro do sujeito kantiano, do sujeito do dever, né? Só que isso é uma impressão equivocada, né? Porque Freud ele tem uma teoria da depressão. Então, dizer que a psicanálise, que a teoria freudiana não funcionaria mais porque nós não vivemos mais numa sociedade repressiva, não vivemos mais numa sociedade da negatividade das proibições, é um equívoco. Primeiro, porque a gente ainda vive nessa sociedade repressiva, nessa sociedade das proibições. Veja o Brasil, né? Veja o encarceramento em massa das populações jovens, negras e periféricas, né? Por exemplo, nós ainda vivemos nessa sociedade da repressão, né? E desconsiderar a psicanálise, que é uma área tão importante do conhecimento, é simplificador e um tanto desonesto, né? Por exemplo, eu não posso fazer tais afirmações porque eu não sou psicóloga, eu não sou psicanalista, não sou psiquiatra. Então a gente não pode cair nessas situações porque isso, de fato, pode trazer prejuízo para as pessoas que estão lendo, né? Mas essa fala dele não é estranha, porque ele é um herdeiro do pensamento de Heidegger, né? Ele é um crítico de Hegel, né? Nós podemos ver isso, inclusive, na sua crítica à negatividade, né? O último ponto que eu trago é quando ele faz esse culto à contemplação, né? Inclusive, ele usa Nietzsche para isso. Veja, é realmente muito importante, né? Esse trazer de volta essa questão da contemplação. Mas nessa sociedade capitalista, neoliberal, onde cada minuto do nosso tempo é contado e é exigido produtividade, resultados e desempenhos, onde é que o ser humano comum, médio, normal, ele vai acomodar tempo de vida para contemplação, né? Porque isso não depende do indivíduo isoladamente. Para que o indivíduo tenha esse tempo da contemplação, ele precisa de uma estrutura social que possibilite isso. Ter o espaço da contemplação não é uma decisão individual. Precisa ser um novo rearranjo societário para que isso aconteça. Bom, gente, é isso, né? São esses os principais pontos da obra. Tracei aqui o que a obra trata, os pontos positivos, os pontos negativos. Mas ainda assim, mesmo com os pontos negativos que eu elenquei aqui, eu considero uma obra muito boa, tá? Que recomendo que vocês leiam, né? Vale a pena a leitura, é uma leitura boa, fluida, gostosa. Mas como em qualquer obra, né, a gente tem que ter também um olhar crítico, né? Porque nenhuma obra é perfeita, né? E a gente aponta aquilo que é bom e aquilo que talvez seja um equívoco, até para que vocês tenham cuidado na hora da leitura, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e até a próxima.